Certo. Vamos destrinchar isso. Imagina entrar numa daquelas típicas reuniões de alinhamento no ambiente de trabalho, sabe? Uhum, aquelas bem corporativas. Isso. A pauta é sobre como lidar com pessoas diferentes, como melhorar o clima da equipe. A expectativa de qualquer um seria ouvir aquele jargão clássico de recursos humanos. Totalmente. Coisas tipo escutativa, sinergia, empatia. É um território super familiar para quem trabalha em equipe. Exato. E sejamos honestos, bem previsível. Mas na nossa exploração de hoje, a gente mergulha numa fonte que joga tudo isso pela janela. E como joga? Pois é. Nos primeiros 5 minutos, todo esse cenário corporativo ameno simplesmente evapora. O material base começa falando sobre trabalho em equipe e, de repente, dá um salto gigantesco para a filosofia do direito moderno. Cita teóricos jurídicos do século XX e tudo mais. Sim, e de lá aterrissa direto no meio de profecias apocalípticas sobre a queda do Império Romano. É uma ruptura de expectativa absurdamente fascinante. Eu fiquei bem surpreso. Nossa, sem dúvida. É uma jornada intelectual muito intensa, para dizer o mínimo. O material que estamos analisando é um texto reflexivo, estruturado quase como um esboço de sermão, datado exatamente de hoje, 16 de março de 2026. De autoria de Cícero da Conceição Nunes. Exatamente. E o que torna essa leitura tão cativante é a tese central dele. A ideia de que a verdadeira harmonia humana não tem absolutamente nada a ver com uniformidade. Uhum. Ela não nasce de forçar todo mundo a pensar ou agir de forma idêntica. Pelo contrário. O autor vai numa direção totalmente oposta, né? Totalmente. A harmonia, segundo o texto, nasce da submissão a um regente maior. É sobre pegar uma diversidade caótica de talentos individuais e unificá-los através da obediência estrita a leis que ele considera eternas. Olha, a forma como o autor amarra, dons espirituais, com leis normativas extremamente rígidas, é instigante. No início da argumentação, o foco recai sobre o que são esses dons, ou talentos. E como o egoísmo atua como o grande vilão, né? Isso, o vilão de qualquer esforço colaborativo. E, para fundamentar isso, o texto resgata o apóstolo Paulo, mais especificamente a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. É o resgate daquela metáfora bem clássica do corpo humano, onde o olho não pode simplesmente virar para a mão e dizer "eu não preciso de você". Só que ele vai além disso. Sim, o autor expande para um cenário muito mais visual e sonoro. Ele usa a analogia de uma orquestra sinfônica. Pense na complexidade de uma orquestra. Dezenas de músicos. Exato. Instrumentos de cordas, de sopro, percussão. Cada músico tem um instrumento com um timbre completamente diferente e está lendo uma partitura muito específica. E o ponto crucial dessa analogia é justamente o perigo do virtuosismo isolado, sabe? O ego. Exato. Se o trompetista, num surto de ego, decidir que o som dele é superior ao resto da orquestra e resolver tocar a plenos pulmões o tempo todo, ele simplesmente arruína a sinfonia inteira. Não importa se ele for o melhor trompetista do mundo. Verdade. O talento brilhante, quando executado fora de hora ou focado só em ganhar destaque, destrói o trabalho coletivo. E o autor argumenta que o inverso também é catastrófico. Por exemplo, se o violinista, por alguma insegurança, decidir não tocar porque acha que o violino não tem a mesma imponência do violoncelo, a música fica manca. Perfeito, faltam notas, o arranjo fica cheio de buracos. A genialidade da orquestra é que todo mundo está fazendo algo diferente, mas os olhos de todos estão fixos na batuta de um único maestro. O tempo e o ritmo não são decididos pelo músico. Exatamente. São decididos pelo regente. Eu estava refletindo sobre isso e me veio à mente uma analogia um pouco mais rústica, mas que ilustra bem o dia a dia. Se alguém tentar construir uma casa usando apenas martelos, vai ser um desastre completo. Com certeza. Vai faltar serrote, chave de fenda. Vai faltar tudo. A lógica dita que precisamos de ferramentas variadas. Mas, na vida real, seja num escritório de tecnologia ou num projeto comunitário, porque a tendência natural do ser humano é sempre querer trabalhar com quem concorda 100% com a gente. É uma zona de conforto. Pois é. Porque existe esse conforto psicológico em se cercar apenas de outros martelos. O que é fascinante aqui
é como a fonte responde a essa exata provocação. O autor traz citações de uma escritora cristã chamada Ellen G. White. Tiradas de alguns livros específicos, certo? Isso, obras como Parábolas de Jesus e Testemunhos para a Igreja. Ele usa isso para dissecar esse nosso desejo crônico por uniformidade. O argumento central é que exigir essa uniformidade forçada, ou seja, montar uma equipe onde todos só ecoam as mesmas opiniões, é, ironicamente, a maior causa de atritos. Porque isso cria uma câmara de eco monumental. Um ambiente onde ninguém questiona a rota e, bom, se a rota estiver errada, todos marcham juntos direto para o precipício. Exatamente. Mas a análise vai uma camada além da simples dinâmica corporativa. A visão apresentada é que rejeitar a ajuda de alguém só porque essa pessoa tem métodos diferentes é, no fundo, rejeitar uma provisão divina. Nossa, isso eleva muito o peso da questão. Eleva demais. O texto argumenta que Deus, propositalmente, não deu a todos a mesma mente. Portanto, excluir o diferente não é só uma falha de gestão, é um bloqueio deliberado da engrenagem. O que resulta num trabalho incompleto. Parcial e incompleto, nas palavras do autor. A diversidade de pensamento não é um obstáculo chato que a gente tem que aturar. É uma engenharia intencional para cobrir os pontos cegos do grupo. Mas espera aí, porque isso cria um problema logístico gigantesco. Voltando à orquestra, se cada músico tem um dom diferente e as pessoas pensam de formas tão variadas, como a gente garante que eles não comecem a tocar músicas completamente diferentes? É o risco do caos, né? Sim. Se a diversidade for deixada solta, sem um parâmetro, vira puro ruído. Como o autor resolve essa tensão? Causalmente, de onde vem a ordem? É aí que entra a necessidade de um alicerce moral irredutível. O talento, segundo a fonte, não apenas é inútil, mas é perigoso se não estiver ancorado numa base ética muito bem pavimentada. Seria o manual de instruções da orquestra. Exato, para não virar uma cacofonia. E para provar isso, o autor convoca os profetas do Antigo Testamento. Ele usa Amos, capítulo 3, versículo 7, para estabelecer que existe uma ordem de comunicação e revelação. E logo depois ele puxa Miqueias. Isso, Miqueias 6, versículo 8, que resume a exigência básica para qualquer talento: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Olha, a cereja do bolo nessa argumentação que eu achei fantástica é o exemplo de Daniel. A fonte menciona o capítulo 1 do livro de Daniel, focando no momento em que ele decide não se contaminar com a comida e o vinho do rei da Babilônia. E o detalhe crucial aí é a linha do tempo. Exatamente. Daniel toma essa decisão ética antes de receber qualquer honra, antes de demonstrar qualquer sabedoria genial para o império. O caso de Daniel é a espinha dorsal dessa tese, porque prova a ordem de precedência. A fidelidade a um princípio moral pré-estabelecido precisou vir antes da manifestação do talento em público. A integridade não é um bônus do talento. Não, a integridade precede a utilidade do talento. Bom, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um segundo. Isso soa lindo no papel do ponto de vista teológico. Mas no mundo real, a gente conhece gênios absolutos, artistas, inventores, estrategistas, que são indivíduos terríveis no trato pessoal. Pessoas super egocêntricas. Totalmente sem bússola moral. A história está cheia deles. Então o talento opera sim no vácuo, não é? A pessoa pode ser brilhante sem ter caráter nenhum. Como o texto lida com essa contradição tão óbvia da vida prática? É uma objeção muito válida. E a resposta do texto a isso é redefinir radicalmente o que significa o sucesso de um talento. A fonte argumenta que o talento bruto pode até gerar resultados temporários no mundo secular. Mas, do ponto de vista do autor? Do ponto de vista divino, esse talento é estéril ou até destrutivo. Ele cita a primeira carta de João, capítulo 3, que fala sobre não amar apenas de palavras, mas através de obras práticas e em verdade. Não adianta ter o dom da oratória se não vive o amor prático. E mais do que isso, baseado nos apóstolos Pedro e Paulo, o texto introduz o conceito de que nós não somos donos dos nossos talentos. O termo exato usado é que somos mordomos da graça multiforme. Um mordomo. O administrador da casa de outra pessoa. Perfeito.
O mordomo gerencia uma propriedade que não é dele. Se ele usa os recursos da mansão para benefício próprio, contrariando as ordens do dono, ele não é um bom gestor. Ele está cometendo peculato, desviando recursos. Nossa, essa imagem é forte. Sim. Então, quando o autor diz que o talento murcha sem a obediência à palavra, ele está dizendo que o gênio sem caráter pode até construir impérios temporários, mas falha miseravelmente no propósito final. A submissão à regra moral é o que canaliza o talento para a construção real e não para a pura vaidade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se esse manual de instruções é tão claro, ou seja, aceitar a diversidade e guiar tudo por humildade e justiça, por que o nosso mundo parece tão absurdamente fragmentado? Boa pergunta. Porque o atrito é a regra geral da sociedade. O texto não foge disso. Ele traça uma linha muito dura entre o que chama de rebeldia do mundo e a liberdade na submissão. É uma análise antropológica profunda, meio que disfarçada de reflexão espiritual. O autor olha para o sistema mundano e o descreve como uma engrenagem que idolatra a autoafirmação. É focado na competição. Desenfreada, onde a premissa é a sobrevivência do mais apto. E o texto aponta uma confusão sintomática da nossa era. O mundo confunde sistematicamente liberdade com autonomia moral absoluta. Mas vamos analisar isso com as lentes da nossa cultura contemporânea. O texto critica a busca pela autonomia. Mas a independência restrita, o famoso grindset, a ideia de ser um self-made man que não deve nada a ninguém, essas não são as maiores métricas de sucesso hoje em dia? Com certeza a sociedade cobra isso. A gente é treinado desde cedo para buscar ser dono do próprio nariz. Como o autor inverte uma lógica que é a base do nosso sistema de desenvolvimento pessoal. Isso levanta uma questão importante, porque força a leitura a olhar para os efeitos colaterais dessa cultura. A sacada do autor é expor o custo oculto desse hiperindividualismo. Que custo seria esse? A lógica moderna opera num jogo de soma zero. Para alguém chegar ao topo, vários outros precisam ser deixados para trás ou pisoteados. O argumento é que essa busca frenética por autonomia moral total, rejeitando qualquer limite de regras externas eternas, é, ironicamente, a maior causa do isolamento social. É a ideia de queimar todas as pontes para escalar a montanha. E quando o indivíduo chega ao topo, ele está completamente sozinho. Uma liberdade que aprisiona a pessoa na própria solidão. Exatamente. O contraponto do texto é que fomos desenhados para a interdependência. Então, a verdadeira liberdade não é fazer o que der na telha a qualquer momento. A liberdade real é descobrir o próprio papel dentro de um esforço coordenado por algo muito maior. Que a fonte identifica como o Espírito Santo, certo? Isso é a noção paradoxal de que a submissão voluntária ao serviço mútuo é o que gera a grandeza autêntica. E essa palavra submissão nos empurra de cabeça para o ponto teológico mais complexo e, francamente, mais chocante de toda a análise. É onde a coisa fica densa. Muito. É o momento em que a fonte cruza dois conceitos que, para grande parte das pessoas, parecem opostos: a graça divina e a necessidade imperativa de uma lei rígida. E ele não alivia nas palavras. Nem um pouco. O autor afirma que graça separada da lei é pura ingratidão. Mais ainda, que a graça sem obediência se torna iniquidade. O texto faz questão de explicar a raiz grega disso, a palavra anomia, que significa literalmente a ausência de lei, ou o desprezo pelas regras. E para ilustrar a gravidade da anomia, o autor vai lá no início do livro de Gênesis e busca o exemplo de Caim. É um detalhe super analítico. Sim, porque a oferta de Caim foi rejeitada não porque ele era preguiçoso ou não se esforçou. Foi rejeitada porque a oferta expressava o que ele, Caim, achava que era o certo, a vontade e o método dele próprio, ignorando a norma específica estabelecida por Deus. Ele quis ditar as próprias regras. E, em complemento, o autor traz um versículo pesadíssimo de Provérbios 28, versículo 9. O texto alerta que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei tem até mesmo a sua oração considerada abominável.
Para o autor, a regra não é uma sugestão de comportamento. É o trilho inegociável por onde o trem da graça precisa correr. Mas espera aí, vamos esmiuçar isso. Essa visão confronta diretamente o entendimento popular. Com certeza. A ideia comum na cultura é que a graça é justamente o perdão que releva a quebra da regra. É tipo uma anistia incondicional. Como o autor justifica que a graça não apenas convive, mas exige a lei? É o clímax intelectual do argumento. Para ancorar essa ideia de que a lei divina é inegociável, o autor não cita apenas um teólogo. Ele surpreende e convoca Hans Kelsen. Um dos pais do direito moderno. Ele mesmo. O texto cita a máxima jurídica latina, nullum crimen, nulla poena sine lege. Ou seja, não há crime nem pena sem uma lei prévia. É um conceito básico. Você não pode prender alguém hoje por algo que só virou crime ontem. A regra tem que existir antes do julgamento. Então, o que tudo isso significa no contexto do texto? Encontrar um pilar do direito constitucional contemporâneo no meio de uma reflexão espiritual é de explodir a cabeça. Se não há julgamento legítimo sem norma prévia, o autor está sugerindo que Deus atua de forma estrita, como um juiz de um tribunal constitucional supremo. Se conectarmos isso ao quadro geral da argumentação, é exatamente essa intersecção brilhante que ele constrói. O autor se recusa a ver a esfera espiritual como um reino de emoções vagas, onde só vale a tal intenção do coração. Ele enxerga como um sistema jurídico. Perfeito! O cosmo como um sistema jurisdicional perfeito. A tese é que a lei eterna funciona como a Constituição Celestial. E toda Constituição precisa de estabilidade, certo? Para provar que essa Constituição não sofre emendas ao longo dos milênios, ele recorre ao profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Um juiz que segue a Constituição à risca, e uma Constituição que nunca passa por reformas. O raciocínio jurídico faz todo sentido aí. E o alerta do autor deriva dessa lógica implacável. Não basta ostentar o título de cristão ou alegar que confia na graça se houver uma transgressão contínua e consciente dessa lei básica. É um argumento jurídico cristalino. Totalmente. Se vai haver um juízo final e se esse tribunal for justo, ele obrigatoriamente exigirá uma norma jurídica base para avaliar as condutas. Onde não há norma estabelecida, não pode haver juízo. Seria apenas tirania. O que nos leva a uma consequência inevitável e prepara o terreno para a reta final do material. Se existe uma Constituição Suprema e imutável, o que acontece quando instituições humanas e impérios decidem passar por cima disso? O que acontece quando tentam criar emendas? Exatamente. O que ocorre quando tentam reescrever as regras do jogo divino? É neste ponto que o autor mergulha de cabeça na análise histórica e escatológica. E para quem não tem familiaridade com o termo, a escatologia é o campo da teologia que estuda o destino final da humanidade, os últimos dias. E ele entra pesado nesse território, né? Muito. Usando as profecias do livro de Daniel, no capítulo 2. É aquela visão famosa de um rei antigo que sonha com uma estátua colossal, feita de vários metais, representando impérios que se sucederiam no tempo. A fonte foca na quarta parte da estátua, as pernas de ferro. Que seria Roma. Isso, identificando historicamente esse poder como Roma, abrangendo tanto a fase do antigo Império Romano quanto a sua transformação na fase papal subsequente. E aqui, para garantir que nossa análise permaneça imparcial e descritiva, vamos observar o argumento dele com cuidado. O texto não usa eufemismos. A alegação central é que a herança histórica cometeu o equivalente a um golpe de Estado espiritual. Uma violação da Constituição Celestial. Exato. O texto afirma que verdades foram distorcidas para acomodar tradições criadas por homens. E o autor é bem específico nas denúncias que ele faz. Sim, ele elenca 2 grandes desvios constitucionais para ilustrar isso. O primeiro desvio citado é a instituição da veneração de imagens. Que ele diz ser baseada numa premissa falsa, certo? Na visão do autor, sim. Ele argumenta que foi construída sobre a falsa doutrina da imortalidade da alma.
Para embasar isso, cruza textos como Eclesiastes 9, que afirma que os mortos não sabem de nada, com a proibição expressa lá nos mandamentos de Êxodo 20. E o segundo desvio que ele aponta? É ainda mais estrutural, a substituição do dia de descanso, a mudança histórica do sábado bíblico para o domingo. E o autor não hesita em classificar isso ao lado de tradições humanas sem respaldo na lei original. É fascinante notar a mecânica dessa crítica. Na lógica do texto, alterar o dia de descanso não é só uma readequação de calendário. É encarado como uma violação jurisdicional grave. Seria como um juiz de primeira instância tentar revogar um decreto do Supremo Tribunal. Perfeita analogia. É uma usurpação de autoridade. A linha condutora dele continua intacta. Alterar a Constituição Celestial é a infração máxima à tal da anomia que a gente falou. E é por isso que a profecia descrita no texto não para no diagnóstico do erro. Ela aponta para um veredito final. O autor descreve que o fim desses sistemas corrompidos, tipificados como Egito e Babilônia, ocorrerá através de uma intervenção externa definitiva. A tal da pedra. Isso. O texto cita o final da profecia de Daniel, que fala de uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, atingindo a estátua e esmiuçando o ferro e o barro. O autor interpreta esse símbolo diretamente como o retorno de Cristo. O detalhe de ser sem auxílio de mãos humanas reforça a ideia de que nenhuma força humana ou política está por trás desse evento. É o clímax da escatologia dele. Essa visão lê a jornada da humanidade como os autos de um longo e meticuloso processo judicial. A grande conclusão é que não existe esperança de reformar esse sistema por dentro. As instituições que ousaram reescrever a lei não vão passar por uma auditoria. Segundo a fonte, elas serão pulverizadas pela intervenção direta dessa pedra. É uma verdadeira montanha-russa argumentativa. Pense no trajeto que a gente percorreu hoje. Começamos analisando a psicologia de equipes e terminamos acompanhando a fundamentação jurídica para o julgamento final de impérios por crimes de inconstitucionalidade cósmica. Um escopo gigantesco. Demais. E para sintetizar nossa imersão profunda de hoje, a grande lição é notar como um sistema de crenças robusto consegue amarrar conceitos aparentemente distantes. O microcomportamento individual e a macrohistória das civilizações estão umbilicalmente ligados a uma mesma estrutura de leis absolutas. E o texto, de forma muito poética, decide encerrar trazendo a bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, desejando paz. Mas a mensagem subjacente é um chamado urgente à coerência. A harmonia real de qualquer orquestra depende de cada um dominar o seu instrumento, claro. Mas sem rasgar a partitura. Exato. Acima de tudo, depende de nunca rasgar a partitura original escrita pelo maestro para tentar compor as próprias notas. A submissão à norma é a única força que evita que a nossa pluralidade vire um caos. O que nos deixa com um pensamento final que merece ecoar bastante. Retomando aquele ponto sobre como a nossa sociedade, empresas e cultura operam, fica a grande reflexão para quem nos escuta. Se a premissa deste autor for aplicada de forma literal e rigorosa ao nosso mundo atual, quantas daquelas tradições que seguimos no piloto automático estariam em xeque? Muita coisa, com certeza. Quantos dos feriados mais celebrados, das métricas inquestionáveis de sucesso corporativo e dos hábitos que as pessoas consideram inofensivos poderiam, sob o escrutínio desse tribunal, ser julgados como atos de profunda rebeldia? Se existe mesmo uma Constituição Celestial imutável, talvez seja o momento de começar a investigar o que realmente fundamenta as regras invisíveis que escolhemos obedecer todas as manhãs. É uma provocação e tanto. As linhas de fratura da nossa sociedade talvez só exijam uma lente jurídica muito mais antiga para serem finalmente compreendidas.